Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa e amada família espiritual. Você sabe que há uma forma, às vezes muito equivocada, de nós enxergarmos a Deus. Eu me recordo que quando eu era pequeno, eu ouvia muito assim, né? Minha mãe, os meus avós, eu tenho origem nortista, não sei se isso acontece, é muito comum em outras famílias do sul, não sei, do sudeste, mas a minha família que era nortista, minha mãe tinha sempre muito hábito de dizer assim: olha, você está fazendo isso aí, Deus vai te castigar. Eu me recordo que minha mãe, católica, apostólica, romana, espírita, não praticante do catolicismo e praticante do espiritismo, mas católica, minha mãe era uma pessoa que quando chegava a Sexta-feira Santa, eu tinha uma raiva muito grande da Sexta-feira Santa, porque não podia fazer nada, porque se eu fosse para a rua jogar bola e eu me machucasse, ela me dizia que eu ia ficar um ano machucado, porque era um pecado mortal você fazer qualquer coisa na Sexta-feira Santa, e assim era a imagem que eu tinha de Cristo, até obviamente conhecê-lo, não mais apenas de ouvir falar, mas de com Ele estar. O fato que eu quero que você compreenda é que muitas vezes nós conhecemos a Cristo pela boca dos outros, né? Nós conhecemos a Cristo de ouvir falar, e muito do que se fala e se ensina acerca de Cristo, se nós analisarmos biblicamente, vai haver um confronto, vai haver um distanciamento da verdade. Por que é importante eu te falar isso? Porque nos dias de hoje ainda parece que o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento em que Ele está imputando culpa, peso e pecado. É muito comum, né, em muitos sermões você ouvir: olha, pecador, porque Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer e vai acontecer. O que eu quero que você entenda acerca do que eu vou trazer hoje, primeiro, entender que Deus é amor. Estou dizendo que Deus é conivente com o pecado, porque Ele não é. Deus não é conivente com nada de errado, mas Deus é o Deus, o Pai de amor bondoso, que se entregou numa cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, o sofrimento, tudo que o homem passa, não é porque Deus está castigando, porque imagina se Deus é um pai que fica no auge da sua glória, né, ali dizendo: vou castigar, hoje eu resolvi que eu vou castigar o Ricardo, hoje eu resolvi que eu vou castigar a Ione, hoje eu resolvi que eu vou castigar o Lucas. Não, Ele é um pai de amor bondoso. Então, Deus é um Deus que te ama, é um Deus que tem o melhor para a sua vida. A palavra diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, o tema de hoje, as duas alianças. Eu quero te mostrar e fazer você compreender por que há uma grande confusão dentro do meio evangélico, e por que há uma divisão tão grande dentro da igreja, e nós às vezes ficamos até perplexos. Por quê? Porque parece que a igreja evangélica ela está, de certa forma, dividida. Uns falam uma coisa, outros falam outras, e nós precisamos entender o que Cristo veio fazer, o que Cristo verdadeiramente nos trouxe, quem nós hoje somos em Cristo Jesus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, o Senhor Jesus diz que nós recebemos da plenitude dele, e recebemos uma graça, e sobre esta graça uma outra graça. Recebemos graça sobre graça. A primeira graça é a graça da salvação, né? Pela graça sois salvos. A primeira graça é a graça da salvação. E esta graça, sobre a graça da salvação, é que nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Hoje, eu e você somos herdeiros de Cristo. Antes de Jesus morrer na cruz, se entregar por mim e por você, nós éramos escravos do pecado.
Nós estávamos fadados à perdição. Nós iríamos viver segundo o curso deste mundo que jaz no maligno e não haveria salvação para as nossas vidas. Porém, Cristo, na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, nos deu vida, vida em abundância, nos deu a sua plenitude, a sua graça, e sobre a graça da salvação, o seu favor e os seus benefícios. E o versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, nós temos que entender o que são os dois pactos, as duas alianças, para nós não misturarmos, porque hoje há uma mistura. As pessoas estão colocando vinho novo em odre velho, estão querendo colocar remendo em roupa velha, não vai dar certo. Vinho novo em odre novo, vinho velho em odres velhos. É assim que nós precisamos entender. Então, existe, ou existiu pelo menos, mas biblicamente nós vamos compreender, que existem dois pactos. Eu não estou falando do Velho Testamento, tá bom? E do Novo Testamento. Eu estou falando da lei que foi dada por intermédio de Moisés. O povo de Deus sai do Egito, 3 milhões de pessoas. Quando o povo está saindo do Egito, em rumo a Canaã, a terra prometida, Deus então, através de Moisés, começa a trazer ao povo mandamentos. Não são as tábuas dos 10 mandamentos, os 10 princípios judaicos. São os 613 mandamentos e ordenanças que constituem toda a lei de Moisés. Tudo aquilo que Moisés trouxe dizendo sobre lua nova, sobre guardar o sábado, sobre sacrifício, sobre como seria para que o homem pudesse demonstrar o seu arrependimento. Um animal teria que ser morto, o sangue desse animal seria colocado numa pedra, enfim, todos os sacrifícios da lei. Por exemplo, uma das leis mosaicas era que se uma mulher fosse surpreendida em adultério, ela deveria ser levada até o povo e ela deveria ser apedrejada até a morte. Isso era uma lei mosaica. Então, para uma pessoa que roubasse, ela poderia ser morta. Alguém que matasse, era o olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Roubou, você poderia ter que reembolsar ou pagar com a própria vida ou com uma mão, por exemplo. Então, isso era uma lei que foi estabelecida por intermédio de Moisés. Com qual intuito? Para que o homem fosse seguindo aquelas leis e vivessem alinhado, porque eles saíram do Egito com o costume egípcio, fazendo bezerro de ouro, tocando terror, fazendo tudo que não podia, e aí com a condição de moralizar aquele povo, ou educar espiritualmente aquele povo, Deus deu, por intermédio de Moisés, a lei. Qual o problema? O problema foi que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Eu falei quarta-feira, se um homem tropeçasse, mostrei aqui biblicamente, em um ponto da lei mosaica, ele era culpado de todos os outros 612 mandamentos, recaíam sobre a vida dele, ok? Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Por isso, foi necessário que Deus enviasse Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que ele cumprisse toda a lei mosaica, ponto por ponto, princípio por princípio, sem pecar, e colocasse então um ponto final na lei, e a partir daquele momento, a Bíblia fala que a lei serviu de aio, serviu de guia, de condutor, para nos conduzir até Cristo. A partir daquele momento, a lei não conduziria mais o homem. A partir da morte e ressurreição de Jesus, quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em mim e em você. Eu sei que isso, para muitos, é muito claro, é muito simples de compreender, mas em cima disso há uma grande confusão. Aí a continuação do versículo diz assim: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala desses dois pactos, dessas duas alianças, desses dois fundamentos. Um que veio por intermédio de Moisés, com regras para serem seguidas, e um castigo para quem infringisse as normas ou as leis mosaicas. As leis mosaicas não tinham o poder de
transformar o homem, ela não gerava transformação. As leis mosaicas apenas impedia, por meio de uma punição, que o homem saísse dos trilhos. Por meio de uma punição, ela corrigia, castigava e disciplinava. Deixa eu abrir um parênteses. Por isso, que sempre as pessoas, quando se referem a Deus, se referem como um Deus que vai castigar, que vai pesar a mão, porque elas estão se baseando no período mosaico, na lei de Moisés. Nós não vivemos mais a lei mosaica. O fim da lei é Cristo. Nós fomos, por intermédios de Jesus, libertados da lei, do pecado e da morte. Por intermédio de Jesus, nós fomos libertos de Satanás e fomos libertos também de todos os 613 mandamentos e ordenanças da lei mosaica. Ai, bispo, agora ficou confuso, porque eu nunca vi isso na Bíblia. Bom, então se você não viu, você vai ver agora. Romanos 7,6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Ou seja, estamos mortos para aquilo que nós estávamos sujeitos. O quê? Estávamos sujeitos ao pecado, estávamos sujeitos às leis mosaicas, estávamos sujeitos às punições mosaicas, estávamos sujeitos a tudo isso. Agora, estamos mortos para isso, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade, ou seja, não mais na lei caduca, na caducidade da letra. A letra é a lei. Então, antes de Cristo, nós vivíamos debaixo da lei, dos seus rudimentos, das suas imposições. Agora, eu e você nem judeus somos, né? Isso era para o povo judeu. Eu e você nem judeus somos, nós nem experimentamos a lei mosaica, até porque a lei mosaica é para o povo judeu, e nós não somos judeus. Aí você começa a ver essa grande confusão hoje dentro da igreja evangélica, porque você vê as pessoas querendo pegar mandamentos judaicos e colocar dentro da igreja cristã, né? Ainda hoje há igrejas, eu falo isso com muito respeito e responsabilidade, mas ainda há igreja até hoje que a mulher tem que colocar o véu, o homem tem que ficar de um lado da igreja, a mulher do outro. Ainda hoje há lugares que a mulher não pode falar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode falar em nome de Deus. Então, a gente percebe que isso até os dias de hoje ainda acaba ocorrendo e acontecendo. Também, a gente percebe que fora esses mandamentos judaicos, foi introduzido dentro da igreja cristã costumes que não têm o respaldo e nem apoio bíblico nenhum. Por exemplo, hoje a gente vai dentro de uma igreja evangélica, muito que se vê em alguns lugares, né, eu falo isso com muita tristeza, é o que você via antigamente no espiritismo, é o que você via antigamente na igreja católica, apostólica romana. Então hoje, dentro da igreja evangélica, uma coisa que é um absurdo, por exemplo, um copo com água ungido, aonde um pastor vai orar por aquela água, e você vai levar para... Isso é um absurdo, isso é uma macumba evangélica, porque não há nada palpável no novo pacto, na nova aliança, não há sacrifício, não há obra da carne, não há nada que você vá fazer, né? Fitinha, ou uma rosa ungida, ou o azeite ungido, que você vai passar na testinha da pessoa, isso não existe. Isso tudo são coisas que vieram do catolicismo e foram sendo introduzidos dentro da igreja evangélica e hoje faz parte do culto cristão, mas é um erro. Por que é um erro? E você precisa entender isso. Porque a nossa relação com Deus não é através de nenhum tipo de amuleto, de nenhum tipo de coisa palpável. No novo pacto, na nova aliança, o justo vive por fé. E fé não é amuleto. Fé não é você ter uma água ungida ou um óleo ungido. Bispo, mas a Bíblia fala que Davi foi ungido com azeite. A Bíblia fala do azeite, do óleo ungido que desceu pela barba de Arão. Exatamente, na lei mosaica, o óleo tipificava o Espírito Santo que um dia viria. A lei mosaica era a sombra dos bens vindouros, ou seja, a lei mosaica era o aio, era a proteção, era o guia que nos levaria até Cristo. Quando Cristo assume, morre no meu e no seu lugar, sai a lei mosaica e a partir deste momento nós passamos a viver com Cristo ressuscitado.
Então, o óleo, ele tipificava o Espírito. Jesus disse, eu vou morrer, eu vou voltar, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo, que estará com vocês uma vez por semana, não, todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, é assim, o que é importante nós entendermos de tudo isso? Antes de Cristo, nós éramos escravos, escravos da lei, escravos do pecado, escravos de uma porção de coisa. Depois dele, nós nos tornamos, saímos da posição de escravos e nos tornamos filhos, nos tornamos seus herdeiros. Olha só o que diz Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, isto é a lei, foi o nosso tutor e o nosso curador, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, olha só, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, olha só, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, o Senhor nos resgatou, além do pecado, além de nos resgatar das garras de Satanás, além de nos resgatar de tudo isso, Ele nos resgatou da lei. Por quê? Porque antigamente, antes de Jesus, se alguém quisesse alcançar a salvação, teria que cumprir todos os princípios e os rituais da lei judaica. E a Bíblia fala que nenhum homem, não houve nenhum justo sequer capaz de cumprir. Por isso que Jesus veio. Por isso foi necessário que Jesus viesse para cumprir a lei e pôr fim à lei. Colossenses 2:20, Paulo questiona, e se admira do povo ter sido alcançado pela graça e ainda viver querendo cumprir sacrifícios da lei. Olha só, Gálatas 2:20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas estas coisas, com o uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência, olha que palavra, amados, tem aparência de sabedoria, quando na verdade, diz a palavra do Senhor, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, contra o poder da carne. Então, o que nós precisamos extrair desse conhecimento? Hoje a gente vê, há muita coisa que tem uma aparência muito de santidade, de sabedoria na obra do Senhor. Tem coisa que tem uma aparência, parece que Deus está naquilo, parece que é de Deus quando você vem e fala, olha, leve esse óleo ungido, porque, sabe, você vai passar esse óleo na tua casa, no teu marido, você vai ungir o teu carro, vai ungir o teu casamento. Tem uma aparência de sabedoria, tem uma aparência de espiritual. Isso é um culto de si mesmo. Hoje a gente vê pessoas que estão, as igrejas estão lotadas e as pessoas estão atrás destas coisas, estão atrás de amuletos, com todo respeito, como as mesmas pessoas que vão na Aparecida do Norte ou no Senhor do Bonfim, lá na Lapa, na Bahia, para pegar uma fitinha e amarrar no braço. Assim as pessoas estão indo atrás das igrejas evangélicas, atrás de um amuleto, atrás de uma coisa qualquer, como se fosse isso que fosse liberar a bênção para a pessoa. Hoje a gente vê
a manipulação através da vida financeira. Olha, você está com um problema no seu casamento, seu marido bebe, seu marido fuma, seu filho usa droga. Olha, você vai entregar o seu Isaac aqui na igreja no próximo domingo. Você vai trazer uma oferta de R$1.000 e você vai ver. Mas isso é uma mentira. Sabe, não é a oferta de R$1.000 que vai tirar o teu marido da bebida. Não é. O que liberta é a verdade, é a palavra. Você vai ter que orar, você vai ter que pregar a palavra, você vai ter que mostrar para o seu filho a verdade. Se ele não receber a verdade, ele é um filho de Deus, Deus vai tratar com ele, Deus vai, no momento certo, vai buscar, vai trabalhar na vida dele. Agora, o que nós não podemos é mercadejar a fé, é banalizar a fé. É por isso que hoje há um descrédito muito grande por parte da sociedade com a igreja evangélica. É por isso que hoje a igreja evangélica ridiculariza os altares das igrejas, porque muitos altares se tornaram uma banca comercial, onde as pessoas estão o tempo todo tentando de alguma forma roubar, tirar proveito ou ter domínio sobre a vida das pessoas. E eu tenho dito aqui, sabe, o nosso relacionamento com Deus não é mais como no velho pacto, na base da obra, do sacrifício, de pagar o preço. Gálatas 4:9 diz: agora que conhecemos a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses e tempos e anos, receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Hoje, muitas pessoas estão enredadas com essas sutilezas, vãs sutilezas, diz Paulo, que tem uma aparência espiritual, mas que de espiritual não tem nada. Hoje a gente vê as pessoas querem alcançar uma bênção, alcançar uma vitória através de um sacrifício pessoal. Deixa eu te falar uma coisa, não se assuste, eu vou te mostrar na Bíblia. Não há nenhum sacrifício na carne que você possa fazer para alcançar uma bênção. Não há nenhum tipo de sacrifício que o homem possa oferecer para que ele se torne justo ou justificado diante de Deus. Não há nada que você faça. Bispo, mas espera lá. Se eu fizer um jejum muito forte, muito poderoso, eu vou alcançar a minha bênção? Não vai. Vou te mostrar isso biblicamente. Não vai. Isso era judaísmo. Jesus usa um versículo, uma vez Jesus fala sobre isso: esta casta só sai com jejum e oração. Não está em colchetes, não está nos originais, mas eu não vou entrar nesse termo. Mas Jesus não havia morrido. Quando Jesus morre e ressuscita, ele já vai dizendo: olha, em meu nome, a partir daí o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Quando você orar, você vai orar em nome de Jesus. Quando você pedir algo, você vai pedir em nome de Jesus. O nosso relacionamento hoje é com Deus, porque Ele se sacrificou, Ele pagou o preço, Ele se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. E hoje a gente vê as pessoas querendo fazer o que Jesus já fez, as pessoas querem assumir o lugar de Jesus. Escute, muitos para aplacar uma consciência de erro, de pecado ou qualquer outra razão, mas o fato é que para que você tenha uma vida com Deus, se você quiser agradar a Deus, não é através de obras da carne, não é através de sacrifícios da carne. Bispo, mas sabe que eu vou subir um monte, eu sei que lá no monte Deus vai falar comigo. Mas Deus fala com você em qualquer lugar. Se você for para um abismo, Ele está lá. Se você for para o fundo do mar, Ele vai estar lá. Onde quer que você esteja, Deus vai estar com você. Ele diz: se você entrar no seu quarto em secreto, bispo, porque, sabe, no monte há um poder muito grande. Isso é uma invenção da igreja evangélica. Deixa eu falar uma coisa para você: não há poder nenhum no monte. Se você pegar historicamente, só para você entender historicamente, um bocadinho de aula de teologia, sabe, da forma mais simples possível. Moisés está com 3 milhões de pessoas. Moisés está com 3 milhões de pessoas. Antes de Jetro, seu sogro, organizar as coisas e dizer: olha, Moisés, você não vai dar conta de atender todo mundo. Você está maluco? Tem uma fila aí que você não dá conta de atender. Começa a levantar pessoas para poder te ajudar, te auxiliar. Moisés atendia o povo. Você imagina 3 milhões de pessoas. Itanhaém tem 100 mil habitantes. Não se escandalize.
Você consegue sair em Itanhaém sem roupa, daqui, da igreja, ir até o centro da cidade sem que ninguém te veja? É possível? Se você for de madrugada, alguém vai te ver. Por quê? Porque não tem como você se esconder. Porque tem 100 mil habitantes numa cidade. Você imagina 3 milhões de pessoas. Se Moisés quisesse ter um pouquinho de privacidade para orar, na tenda dele dava? Dava? Não. Era gente, não quero falar com Moisés, roubaram meu galo, roubaram minha galinha, mexeram com não sei o que lá, pegaram minha moto, pegaram minha bicicleta. Não, o cara pegou meu carro emprestado, bateu meu carro. É tudo na tenda de Moisés. Não, pegaram meu smartphone, subiu meu smartphone, o Apple Watch está dizendo que está na barraca de fulano, fulano diz que não está. Imagina a confusão que Moisés estava. A única forma que Moisés tinha para ficar sozinho era se retirar e andar, e subindo, e subindo, e subindo. E subia numa montanha, não é porque Deus estava na montanha, Deus está em todo lugar. Hoje Jesus disse que Ele está em todo lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aonde você estiver, Jesus vai estar. Não pense que Jesus está nesse prédio. Isso aqui nós chamamos de igreja, é um prédio. São 4 paredes de concreto, que quando nós nos reunimos aqui, coisas sobrenaturais acontecem. Mas a igreja é você. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você hoje é a morada de Deus. Deus não habita entre 4 paredes, Deus habita em você. Diga, eu sou a morada de Deus. Deus mora em você. Deus mora em você. É importante a gente entender isso, né? Olha, porque o lugar sagrado é você. O lugar sagrado é o teu coração, é o teu corpo, onde Deus habita. Isso é o lugar santo, o lugar sagrado, o lugar sacro. Sagrado é você. É óbvio que nós reverenciamos esse lugar. É óbvio que aqui nós sentimos paz, é óbvio que aqui Deus se manifesta, porque Deus se manifesta na congregação, quando o povo dele se reúne, amados, coisas sobrenaturais acontecem quando nós nos reunimos. Agora, o que você precisa entender é que não é porque você está no monte que Deus vai te ouvir. A igreja evangélica criou isso. Nós vamos subir no monte, porque lá Deus vai falar conosco, é poderoso, olha, e vai ser o reteté, e vai ser o... Olha, se você quer ir no monte, para ser comido de mosquito, de pernilongo, de corpo, você pode ir. Agora, se você também quiser ficar na tua casa, Deus vai te ouvir igual, do mesmo jeito, porque Deus não está limitado a um lugar. Aí eu tenho que me sacrificar. Não, Ele já se sacrificou. O problema é que muitas vezes nós ignoramos e não aceitamos o que Ele fez, porque nós temos uma raiz católica, porque nós temos um cristianismo que introduziu o catolicismo dentro dele e quer fazer o que o catolicismo faz para ter uma aparência de espiritual. Amado, espiritual não é uma roupa. Eu não sou espiritual porque eu estou de terno. Eu podia estar aqui hoje de bermuda, de chinelo, e eu seria a mesma pessoa sendo voz de Deus para a sua vida. Eu só estou assim porque eu me sinto mais elegante para poder te oferecer a palavra. Me sinto bem estar assim. Isso não é minha roupa. A igreja evangélica criou um estigma. Não, com aquela roupa Deus não vai falar. Mas você pode estar com uma roupa aqui, com a bandeira do Brasil, porque seja o que for. Sabe, a gente tem que entender que o Espírito de Deus se move em nós, através de nós. Ele usa quem Ele quer, Ele fala aos nossos corações, Ele age poderosamente na minha e na sua vida, independente da roupa, independente da cor da parede, independente de qualquer coisa, porque Deus não está vendo como vê o homem. Só que aí as pessoas estão pegando o que o mundo, o que o catolicismo, e colocando dentro da igreja evangélica. Olha, se não tiver com essa roupa, Deus não vai falar. Se a mulher não tiver de saia, ela vai para o inferno. Se a mulher cortar o cabelo, aí o capeta vai pegar ela. Não vai. Não vai. O capeta não vai pegar ela. Porque se ela é uma filha de Deus, amado, Deus a ama com amor incondicional, ágape, um amor que não tem condição, o amor ágape. O homem ama com amor eros, erótico, ama com amor phileos, o amor de amizade, de paternidade. Deus não ama com este amor, Deus ama com amor ágape,
que é o amor incondicional. Ele te ama do jeito que você é, Ele vai te transformar, não mais por obras, não mais por sacrifícios, mas através do Espírito, pela palavra que corta, que transforma e que liberta. Amém? E o ministério de Jesus não é um ministério mais como era na lei. Hebreus 8:6, olha só, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de inferior aliança, não, de superior aliança, instituída com base em superiores. Isso é a graça de Deus, porque se aquela é a lei, porque se aquela primeira, a lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Em Cristo nós recebemos um fundamento que é capaz de sustentar e de transformar as nossas vidas. Eu comecei lendo João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, ou seja, nós recebemos a graça sobre graça. Jesus é o mediador de uma nova aliança, Ele trouxe uma nova aliança, Hebreus 12:24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha só, amados, por que, bispo, que a graça é superior? Porque a graça dependeu de Jesus, ou seja, Jesus se ofereceu, a lei dependia do homem, e o homem não foi capaz de cumprir a lei. Isso que a gente tem que entender. Você já se perguntou por que Jesus veio? Já se perguntaram por que Jesus veio? Jesus veio porque o homem só poderia ser salvo se ele cumprisse toda a lei. O homem não conseguiu cumprir por causa da sua carne. Nós temos uma natureza carnal, gente, que não se converte, tá bom? Não há nada. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo tem desejo para o pecado, todo mundo na carne tem desejo para o erro, para tudo que há de ruim, nós temos desejo, está na nossa carne. É a lei, está na nossa. Você se converte, isso não sai da tua carne. Não sai da tua carne. O mesmo desejo continua na carne de todo mundo. O que acontece? É que pelo Espírito nós fazemos o quê? Morrer. Nós apagamos a vontade da carne. Se eu alimento a minha carne, a minha carne vai me fazer pecar. Se eu alimento a minha vida espiritual não vai me deixar pecar. Quem você mais alimenta é que vai conduzir a sua vida. Se eu fico lá no telefone, vendo só bobagem, só promiscuidade, só o que não devo, a minha carne vai se encher daquilo. Então, o meu desejo, a lascívia, a vontade de adulterar, de pecar, de fazer acontecer, vai crescer em mim, ok? Se eu não me atento a isso, estou cuidando da minha vida espiritual, eu estou em oração, estou trabalhando com Deus, estou deixando Deus trabalhar na minha vida, o que vai acontecer em mim? A minha natureza espiritual vai fazer morrer a minha natureza terrena, vai fazer com que a minha natureza carnal ela não sobressaia. E aí você vai sendo transformado dia após dia através da vida espiritual. Agora, isso hoje, porque o Espírito me convence do pecado, me mostra o que é certo e o que é errado. Naquela época não, o Espírito ia e voltava, visitava o homem, ele pecava, o Espírito saía. Hoje não, se o homem peca, o Espírito não sai dele. O Espírito é que convence ele do pecado, que mostra que aquilo é errado, para que ele se afaste daquilo, porque há uma certa expectação de juízo e fogo. A pessoa, quem é um filho de Deus não consegue viver deliberadamente na prática do pecado, porque aquilo incomoda, aquilo começa a pegar e você fala, não quero isso para a minha vida, isso vai me afetar, está afetando a minha vida espiritual, está levando a minha vida para um buraco, está levando a minha vida por um caminho que não é bom. Está dando para entender? Agora, como que o homem com essa natureza carnal, ele ia conseguir cumprir a lei? Era impossível. Romanos 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu
que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. A graça nos mostra um outro caminho, Gálatas 2,6. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, olha o que Paulo fala, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Deus aceita a aparência? Deus está preocupado se você está de camisa social ou de camisa normal? Deus está preocupado? Deus está olhando o que aqui hoje? O que Deus está olhando? Teu coração. O escriba, o fariseu, ia olhar a roupa, né? A gente vê muito isso dentro da igreja evangélica. Deus não, Deus vê o coração. Mas por que na nossa igreja, às vezes eu vejo as pessoas que trabalham estão dizendo, mas é uma coisa que nós achamos que fica elegante, fica bonito. Você chega num banco, está lá, né, uma pessoa. Agora, e se a pessoa não vem também, não há problema nenhum. Não é por isso que não vai para o céu, não tem nada, não tem nada, céu não tem nada a ver com roupa, céu não tem nada a ver com essas coisas que os homens estão colocando. Olha só, Deus não vê a aparência do homem. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. O que Paulo está falando aqui? Deixa eu explicar para você entender. Que Pedro, o apóstolo Pedro, foi chamado para a circuncisão, ou seja, circuncisão era um dos rituais da lei dos 613 mandamentos. Quando nascia um menino homem, um filho primogênito, era feita uma circuncisão. Hoje a gente chama de operação, como se fosse uma operação de uma fimose. Então, aquilo era a purificação. Cortava-se um pedaço da carne daquela criança e demonstrava que ele foi circuncidado, que ele foi consagrado, ou seja, que ele era puro, ou havia sido passado por um ritual da lei diante de Deus, ok? Isso era a lei. Então Pedro foi chamado para os da lei, da circuncisão. Paulo fala que o chamado dele era para o gentil. Quem é gentil? Quem não é judeu, quem não tinha sangue israelita, que não era circuncidado, que não tinha nada a ver com a lei. Paulo diz, Deus me chamou Pedro para isso e me chamou para os gentios, que somos nós. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo fala assim, é o seguinte, quando Pedro viu que Jesus havia falado comigo, a obra que Jesus havia feito na minha vida, caminho de Damasco, mudou a minha vida, mudou a minha história, eu falei para Pedro tudo, Pedro entendeu tudo, Pedro compreendeu a magnitude da graça, e aí Pedro falou, vai para os gentios que eu vou pregar para os judeus. Mas olha o que Paulo passa com Pedro, ele teve que repreender Pedro, por uma atitude que Pedro estava tendo. Olha que coisa interessante, Gálatas 2,11, quando porém Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Como assim? Por que Pedro se tornou repreensível? Olha só por quê. Quando porém vi, versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil, ou seja, não cumpre nenhum ritual da lei mais, como você sendo um judeu não cumpre mais o ritual da lei, vive como um gentil e não como judeu, por quê? Você está obrigando os gentios a viverem como judeus. Paulo fala, Pedro, como é que história é essa? Se você não está fazendo sacrifício, você não está fazendo nada disso porque você entendeu que isso não é mais assim, que o fim da lei é Cristo, por que você está obrigando um gentil que não tem nada a ver com o judeu, a fazer, a pagar o preço, a sacrificar conforme a lei? Está errado. Paulo repreende ele. Versículo 5. Nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo, olha o que Paulo fala,
que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então o homem ele não é justificado por sacrifício e por nenhum tipo de obra da lei. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem fala, né? Então, eu falei há pouco, Marcos 2,21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe vinho novo em odres novos. A lei e a graça é como água e óleo, não dá para misturar. O que eu quero que você entenda? Que agora no novo pacto, na nova aliança, nós somos herdeiros. E sabe qual é o maior problema? É que o povo de Deus, sendo herdeiro, não desfruta dos benefícios da sua salvação. Parece que o tempo todo a nossa relação com Deus é como se Deus estivesse imputando culpa em nós, sabe, querendo nos punir. Escuta uma coisa, Ele é o Pai de amor bondoso, Deus não quer punir você. A relação de Deus conosco, parece que a sensação que a pessoa vem para a igreja só para receber peso, cajado, peso, pecador, o diabo vai te pegar, a mim o diabo não pega nem a você, porque o mais valente amarrou o valente, maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. O que você precisa entender é que a obra que Cristo fez na sua vida é irrevogável, não há como ser mudada, e hoje, você como filho de Deus, como um servo, como uma serva, tem direito às mais de 7.000 promessas da Bíblia Sagrada, que é seu direito. Hoje, cada uma das suas necessidades poderão ser supridas por Deus. A palavra diz que Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. E às vezes a gente acha que nós não merecemos. Bispo, eu não mereço nada, minha vida é uma desgraça, bispo, é só sofrimento. Escuta, isso não é o que Deus tem para você. Você tem que começar a mudar a sua confissão. Bispo, como se vive no novo pacto, na nova aliança? É um pacto de boca. O apóstolo Paulo fala, eu criei, por isso é que falei. O justo vive por fé. O que é a fé? A fé é crer, é chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Hoje a minha relação com Deus é quando eu fecho os meus olhos, ou com os meus olhos abertos, e eu falo com Ele. É quando eu coloco a palavra de Deus na minha boca, e eu confesso a palavra, e a palavra de Deus na tua boca tem poder. O nome de Jesus na tua boca tem poder. Não tem poder na boca do ímpio, não tem poder na boca de quem não é salvo. Aí estão usando o nome de Jesus em vão, mas na tua boca, a palavra de Deus, o nome de Jesus tem poder. Quando você fala, o mundo espiritual ouve. O teu relacionamento com Deus hoje, ele habita dentro de você. Antes de você falar, a palavra sair da tua boca, o Espírito já conhece. Então o que nós precisamos entender é que nós não somos um povo qualquer. Você não é um inútil. Bispo, o irmão não sabe o que eu estou passando. É muita dificuldade, é muito problema, é muita luta, mas eu quero te dizer, Deus quer dar alívio para tudo isso, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Durante muitos anos tem se pregado na igreja evangélica que Deus vai descer o cajado, que Deus desce o cajado, que Deus desce o cajado. Amado, Deus não desce o cajado, Ele desceu do céu, se humilhou em forma humana, morreu numa cruz, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você fosse salvo, para que você tivesse a sua vida transformada, para que você fosse regenerado, transformado, lapidado, mudado, para ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, segundo a imagem e semelhança de Deus nessa terra. Aonde você chega, amado, a luz de Deus chega lá. Quando você abre a tua boca, você tem poder de curar as pessoas. Quando você ora em nome de Jesus, você tem poder de mandar uma palavra de cura para as pessoas. Amado, há poder de Deus na tua vida. Não viva, sentindo que você é um vermezinho de Jacó, porque é isso que se ensina na igreja. Nós somos humildes, sim, somos pó, somos, mas o poder de Deus atua através deste vaso de barro que sou eu e que é você. Você acredita nisso que eu estou te dizendo? Isso é o que está na palavra de Deus. Parece que
Algumas pessoas se sentem, eu sou um pecador, bispo, eu não valho nada, eu sou um pecador. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você é um filho de Deus. Se o pecado tem assolado a sua vida, deixa o pecado. Mas Deus ama você com amor incondicional. O pecado nunca vai deixar de tentar você. Satanás, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O que o diabo mais vai colocar no teu caminho é pedra de tropeço para você tropeçar e cair. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, não bispo, Deus está me castigando. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não castiga ninguém. Às vezes nós estamos colhendo o fruto das nossas ações, o fruto das nossas escolhas. Plantamos errado, estamos colhendo o fruto do que nós plantamos, mas Deus não é um Deus que castiga, gente. Você acha que Deus é masoquista, está lá assim, hoje eu acordei não porque eu não durmo, hoje eu estou com vontade, hoje o meu negócio vai ser com a Ione, hoje eu vou pegar a Ione de jeito, eu vou fazer umas maldadezinhas. Você acha que Deus acorda assim? Você acha que esse é o sentimento que Deus tem para mim e para você? Você acha que Deus torce para você se arrebentar na vida? Tomara que dê tudo errado para o meu filho, sabe, eu morri numa cruz, eu me humilhei, eu me sacrifiquei, mas tomara que hoje dê tudo errado para ela. Você acha que é assim que Deus pensa a seu respeito? Nós é que muitas vezes pensamos assim, porque o tempo todo nós nos habituamos a achar que a culpa é nossa. Nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos às vezes, sabe, as piores pessoas, porque a tua própria consciência te acusa e te condena. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele não foi lá para te condenar, Ele foi lá para te salvar. Sabe, Deus não está no auge da sua glória, querendo te punir. Eu falei quarta-feira aqui, o que é o amor de Deus, o que é a lei, o que é a graça. Porque foram levar uma mulher diante de Jesus e disseram assim, mestre, Rabi, esta mulher foi surpreendida em adultério, a lei manda tacar pedra, a lei de Moisés manda tacar pedra até morrer, o que você diz? Jesus diz, a lei manda matar, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, ficou Jesus e aquela mulher, ele não tinha pecado. Jesus pegou uma pedra, amados, disse, deita aí filha, eu vou cumprir a lei, e ele foi lá e enfiou um paralelepípedo na cabeça dela, e ele matou aquela mulher. Não foi isso. O que ele fez? Ele disse, filha, onde estão os teus acusadores? Ele diz, olha, todos foram embora, não te condenaram. Ele diz, nem eu tampouco te condeno. Ele diz, faz o seguinte, vai, não peca mais, muda a tua vida, muda a tua história. Olha, isso é o amor de Deus. Parece que Deus está o tempo todo querendo matar as pessoas, querendo punir, desculpa a expressão, querendo ferrar, querendo prejudicar. Se alguém te faz um mal, às vezes você quer usar Deus para punir a pessoa. Não, tomara Deus, sabe, Deus vai fazer justiça. Você quer sangue, você quer vingança. Deus não está nisso. Bispo, sabe, a pessoa fez uma coisa comigo, mas Deus há de castigar. Não, castigar não, porque eu sou crente, eu não gosto da coisa certinha. Deus há de vingar. A gente quer sangue. Só que o nosso Deus é um Pai de amor bondoso. Bispo, mas a pessoa erra. Mas toda pessoa tem um princípio que Deus deixou. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Em Gálatas 6,4, salvo engano, fala, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o que nós colhemos são fruto das nossas ações, das nossas escolhas, daquilo que nós plantamos, e Deus sabe o que você plantou, e você sabe o que você vai colher. Agora, não culpe Deus. Hoje eu vejo os altares matando as pessoas, fazendo as pessoas, sabe, o tempo todo, amados, você foi justificado por Cristo naquela cruz, Ele perdoou cada um dos teus pecados, e o que Deus quer hoje é que você frutifique para Ele, sabe, nós somos extensão de Deus nessa terra, amados, nós somos extensão de Deus, sabe, aonde você estiver,
Você é sal da terra e luz do mundo. Você tem noção disso? Que as pessoas vão ver Deus através da tua vida, através do meu testemunho, do teu testemunho, do que você fala, do que sai da tua boca, as pessoas vão ver Deus. O mundo não conhece Deus. Sabe que Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. E sabe que Deus usa a mim e a você. Bispo, por que o irmão, sabe, às vezes eu me sinto um nada, eu me sinto um lixo, eu me sinto uma porcaria na vida, eu me sinto um lixo qualquer. Isto é o que o inimigo quer que você pense. Deus tem um plano e um propósito através de cada um de nós. Comigo, bispo, não, comigo não tem. Tem. Sabe por que Deus te colocou na família que você está? Porque Deus tem um plano através da tua vida. Sabe por que Deus te colocou na empresa que você está? Porque Deus tem um propósito lá através da tua vida. Sabe, a faculdade que você estuda não é por acaso, os vizinhos que você tem do seu lado não é por acaso, tudo isso faz parte de um plano, de um desígnio e de um propósito de Deus na sua vida. Quer você acredite ou não, Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. A maioria dos homens de Deus não se sentiam úteis para o Senhor. Moisés foi criado num palácio. Quando Deus chama ele para libertar o povo, ele diz: não, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei, eu tenho um problema, não, comigo não dá. Isso é você, Moisés, o negócio é com você. Quando você vê o Senhor chamando um profeta: olha, eu vou fazer de você, não, eu não passo de uma criança, eu vou te enviar, a palavra que eu colocar na tua boca, eu não passo de uma criança. Ninguém se sente pronto, ninguém se sente capaz. A verdade é que nós, quando olhamos para a nossa carne, nós conhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, nós conhecemos bem, mas Deus não trabalha com a tua limitação e com a tua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, e quando você é fraco, aí é que você é forte. Então Deus atua na tua vida como Ele quer. Amado, hoje, como que Deus se multiplica? Lá atrás Ele enviou 12, esses 12 hoje, somos nós que estamos aqui multiplicando. Aonde você estiver, você vai ser um instrumento, uma ferramenta de Deus para mudar a vida de alguém. Se hoje você não tem sido, comece a se abrir para que isso comece a acontecer na sua vida. Talvez falte isso para que grandes portas e grandes oportunidades se abram. Talvez falta isso para que você seja alegre, completo, feliz na sua vida. Nós temos um chamado, há um propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos aperfeiçoou, amados, para sempre. E eu encerro com Hebreus 10:14, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo? Com uma única oferta, não há mais oferta a ser oferecida. Bispo, para eu ser uma única oferta foi a que ele ofereceu, ele morreu numa cruz. E agora? Eu encerro com Romanos 8:31, eu encerro. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pouco importa. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, presta atenção, porventura, não nos dará, através de sacrifício, de obra, de sofrimento, com Ele? Não? Desculpa, li errado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não. Nos entregou por... Não nos dará graciosa... é graciosa. Não é por sacrifício, é graciosamente com Ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos? Mas deixa acusar. Deixa acusar, porque é Deus quem o justifica. Diga: Deus me justificou. Quem os condenará? Mas quem quiser te condenar, que te condene, porque Cristo já te absorveu naquela cruz, quando Ele perdoou cada um dos teus pecados. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e intercede por nós. Deus intercede por você, Jesus intercede por você todos os dias. As misericórdias dele se renovam toda manhã na tua vida, amado.
não é porque você fez um sacrifício, não é porque você pagou um preço, não é porque você pôs um envelope, um dinheiro no envelope. Amado, dinheiro em envelope não é Isaac, não. Se você, como entendimento, fala, estou aqui ofertando o meu Isaac, fazendo o meu sacrifício, minha semente, amém, amém. Agora, não venha com barganha, achando que porque você deu um dízimo, você pode fazer o que você quiser da tua vida, que Deus vai te abençoar. Não, você é abençoado não porque você deu o dízimo, você dá o dízimo porque você é abençoado, é o contrário. Eu vou dar o dízimo para eu ser abençoado. Não, você só pode dar porque Deus te abençoou. Só pode dar, não é para você ser abençoado, é porque Deus te abençoou. Ele dá semente ao que semeia. Sabe, as pessoas manipulam a fé. Parece que é o dinheiro. Amado, vou falar uma coisa para você. Você sabe qual é a diferença do rico para o pobre? Alguém aqui sabe? Eu vou contar para você, vou encerrar o culto falando isso. A diferença do rico para o pobre é o seguinte: o pobre tem uma cabaninha na beira da praia e um barquinho. E o pobre sai de manhã, vai lá, pega seu peixe, assa seu peixe, vem e come. Isso é a vida do pobre. E o rico? O rico não. O rico acorda todo dia, vai para o trabalho, coloca terno, gravata, roupa, o estresse, trabalha 12 horas por dia, 16 horas por dia, todo dia, mas aí ele é rico, ele vai acumulando dinheiro, reuniões intermináveis, reuniões incansáveis, e ele trabalha 35 anos, acumula uma fortuna, e depois de 35 anos de muito trabalho, muita luta, ele se aposenta, ele compra um ranchinho na beira da praia, compra um barquinho, e vai pescar. Às vezes a gente acha que rico é quem tem muito. Rico é quem desfruta de tudo aquilo que Deus já lhe deu. Quantas coisas Deus tem te dado. Eu falava com o irmão hoje, agora há pouco no meu gabinete, que foi me fazer uma visita. Nós conversávamos sobre isso. Eu falei, qual foi a última vez que você foi na praia? E ele olhou para um lado, para o outro, disse, já tem... Acho que esse ano eu não fui, o ano passado também não fui. Eu disse, está errado. Às vezes você não vai na praia com a tua família. Às vezes você não desfruta do que Deus já te deu. Às vezes você não percebe como Deus tem te abençoado, porque você quer tanto algo e você não percebe o que Deus já te deu. Assim estão as pessoas se matando, fazendo sacrifício, pagando o preço. Sabe como aquela pessoa que está correndo atrás de uma fortuna, sendo que às vezes precisa tão pouco para ser feliz. Você já recebeu, Ele já fez por você na cruz. Será que dá para você desfrutar um pouquinho do que Deus te deu? Será que dá para você olhar para a tua vida e dizer assim, eu sou um filho, eu tenho direito ao melhor desta terra? Será que dá para você se olhar como Deus te vê? Você acha que Deus, quando olha para você, fala, miserável, pecador? Será que Deus olha para você assim? Ou Deus olha com um olhar de misericórdia, de alguém que se cai, Ele estende a mão para levantar? Deus não é conivente com o erro, mas quando cai, Ele estende a mão. Você acha que quando você cai, Deus vai lá e te pisa? Quem pisa é o diabo. Quem quer pisar em você é o diabo. Pelo contrário, se você tiver caído, o Senhor te levanta. Quantas vezes o homem cair, o Senhor o levantará. 7 vezes cai, 7 vezes o Senhor levanta. Perguntaram para Pedro, quantas vezes tem que perdoar? 7 vezes 7. Jesus diz, eu digo 70 vezes 7 no dia. Eu quero que você entenda que a relação com Deus não pode ser uma relação distante. Quando você vai orar, amantíssimo, amado, excelentíssimo, está falando com quem? Isso é a CPI do Covid? Que todo mundo como é o nome? Excelentíssimo, excelentíssimo. O cara, excelentíssimo, xinga, excelentíssimo, xinga. Quando você for falar com Jesus, você fala, Pai, está difícil essa semana, hein? É assim que eu oro. Senhor do céu, misericórdia, hein? Essa semana não foi brincadeira não, Senhor. Às vezes eu falo, Senhor, arranca a vida de uns 3 aí que está me incomodando.
Está aqui a lista. Puxa, eu já guardo no bolso, deixa eu ver. Não, esse aqui não, que é o nome do irmão que fez aniversário. Misericórdia, tá? Deixa para lá. Eu puxo a lista e falo, Senhor, está na minha lista de Schindler. Esse aqui não, esse aqui está na minha lista negra. Não, você vai falar com Deus, você fala, Senhor, me ajuda a superar as minhas fraquezas. Eu sei que não foi em vão que o Senhor morreu naquela cruz. Senhor, eu estou com vontade hoje de fazer, sabe, uma bobagem, mas não me deixa fazer não. Me ajuda, me sustenta, me fortalece. Abre o teu coração, Ele está te ouvindo. Às vezes parece que Deus está tão longe, você não precisa gritar para Ele te ouvir. Às vezes a gente grita aqui na igreja que a gente se empolga, né? A gente está empolgado, a gente fala um pouco mais forte. Eu mesmo falo, grito muito. Mas para Deus te ouvir, se você não tiver voz, a Bíblia fala que Ele ouve o gemido inexprimível. Às vezes, você acha que às vezes a gente tem força? A gente não tem força nem para orar. Às vezes tem hora que a gente está tão cansado de tanta pancada, tanta coisa. Você fala, Deus, Senhor, me ajuda, me socorre. Ele te ouve. O que eu quero que você saia daqui hoje entendendo, que Jesus fez um sacrifício por você naquela cruz, porque Ele te ama. Amado, talvez você diga assim, bispo, ninguém me ama. Pode até ser que nesse mundo seja verdade, ninguém te ama, mas tenha certeza, o amor de Deus te basta. O amor de Deus está sobre a sua vida. Bispo, às vezes eu percebo que a pessoa se aproxima de mim por interesse. Eu acredito também, pode ser, isso acontece. Mas acima de tudo, eu vou te dizer uma grande verdade. Você não tinha nada para oferecer para Deus. Ele te amou do jeito que você era, pecador, pecadora, todo, desculpa a expressão, lá da terra da minha mãe, todo lanhado, todo rebentado, Ele te amou. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer, porque nós estamos aqui expandindo a nossa mente com esse conhecimento, porque muito se tem ensinado que nós temos que pagar o preço. Há igrejas ensinando que nós temos que fazer correntes e correntes intermináveis, e que se eu faltar um dia da corrente, a bênção não vem. Eu tenho visto tantas pessoas atrás de correntes e correntes e correntes. Eu tenho visto tantas pessoas, Pai, sangrando atrás de um óleo ungido, de um azeite. Pessoas o tempo todo atrás de obras, sacrifícios, e o tempo todo ouvindo pecador, pecadora, Deus vai pesar a mão. A tua palavra diz que até quando o homem se afasta do teu caminho, o Senhor deixa 99 e vai buscar a perdida. Senhor, nos ajuda a entender isso. Se alguém aqui não está sentindo esse amor, não está entendendo esse amor, que hoje, em nome de Jesus, este filho e esta filha saia daqui entendendo o seu valor, a sua importância, como é amado, como é amada por Ti, porque o Teu amor por nós é um amor que não está condicionado, é incondicional, não há uma condição. O Senhor nos ama com amor que não há uma condição. Nos ajuda a entender isso, que hoje, ao sairmos daqui, Pai, que possamos sair convictos que a partir de hoje não é por obras da nossa carne, mas é pela oração, é crendo contra a esperança, como o pai da fé Abraão, crendo nas tuas promessas, crendo naquilo que o Senhor prometeu, é usando a Bíblia, abrindo a Bíblia e dizendo, se está na Bíblia eu creio, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. A Bíblia é o nosso manual de vida, e é ela que nós seguiremos, e não a homens, e não a doutrinas de homens, rudimentos de obras mortas do mundo. Não é isso. Hoje nós sairemos daqui para viver por fé em nome de Jesus. Amém.